Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você é bom todo tempo. Nós te louvamos, Pai. Te bendizemos, Senhor, por esse tempo. Boa noite, graças e paz. Amém. Você pode curvar a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse momento, Senhor. Esse momento, Pai, preparado, Senhor, por você. Pai, que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que você tem no seu coração, Senhor, você possa, através de minha vida, ministrar para essas pessoas, para os meus irmãos, Pai. Pai, eu te rendo graças pelo teu Espírito que nos capacita, Senhor. Nos capacita tanto a ministrar, como nos capacita a ouvir e aprender, Senhor. Eu te rendo graça por esse tempo, por um novo tempo, Senhor. Eu te rendo graça por tudo aquilo que vai ser ensinado nessa noite, Senhor. Vai ser posto em prática, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu te rendo graça, Pai, pelos pastores dessa igreja, Senhor, pela liderança dessa igreja. Eu te rendo graça por esse grupo de louvor, Senhor. Oh, Pai, eu te rendo graça, Pai, por essa noite, uma noite de ensino, Pai, onde você ensinará poderosamente, Pai, aos nossos corações. Eu te rendo graça, eu declaro terras férteis, Senhor, solos férteis para receber tua semente, Pai, uma palavra incorruptível, Senhor, e ela frutificando a 30, 60, a 100 por um. Eu te rendo graças, Pai, porque a partir dessa noite não seremos mais os mesmos, Senhor, porque receberemos mais uma porção de você, Pai. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Você está feliz nessa noite? Está com expectativa de receber do Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu creio que vai ser uma noite poderosa, uma noite de avivamento. Amém? Onde você receberá na totalidade aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E o desejo que eu tenho é passar na totalidade para vocês da forma que eu recebi. Amém? E o Espírito está livre para ele acrescentar o que ele quiser. Amém? Glória a Deus. Deus é bom todo tempo. Nós vamos falar hoje um pouco sobre evangelismo, sobre um ministério, sobre um chamado. Amém? Sobre algo que Deus colocou dentro do nosso coração. A todo aquele que nasceu de novo recebeu esse chamado. Amém? Se eu fosse dar um tema hoje para essa ministração, eu até anotei aqui, chamado versus convocação. Ou evangelismo versus obediência. Amém? E vamos ver, vamos trilhar, vamos pavimentar esse caminho para ver até onde o Espírito vai nos conduzir. Amém? Mas eu creio que vai ser em pastos verdejantes. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, nesse tempo, Ele está nos trazendo algo para que nós venhamos despertar. Amém? Para aquilo que Ele nos comissionou. Na verdade, para aquilo que nós estamos aqui, na verdade. Amém? O que faz sentido. Amém? Quem tem vontade, desejo, quem já pensou no seu chamado. Quero dizer para você que todos têm um chamado. Todos foram chamados. Amém? Isso é inevitável. Todo cristão, ao nascer de novo, ele tem um chamado da reconciliação. Ele recebe esse ministério. Amém? Eu gostaria de abrir em 2 Coríntios 5,17 para darmos início, logo vendo esse chamado em Deus. 2 Coríntios. Aleluia. O que é que o Senhor nos comissionou? Amém? Você e eu fomos chamados para uma grande obra, meu irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está ali, né? Mais fácil. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, assim que nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Você não é mais uma velha criatura, você é uma nova pessoa. Amém? As coisas antigas passaram e tudo se fizeram novo em nossas vidas. Amém. Pode ir para o 18, por favor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? 19, por favor.
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? O 20, por favor. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. Isso aí é para todos. Amém? Não existe exceção. E eu fico muito feliz em saber que foi nos confiada essa mensagem. Amém? E eu estive meditando hoje, hoje no meu dia eu estava pensando, meditando, com grande responsabilidade de um Deus todo-poderoso, que poderia levantar anjos, mas Ele confiou esse ministério aos homens, de reconciliar o mundo para Ele, né? Na verdade, antes era Deus reconciliando através de Cristo, reconciliando o mundo através de Cristo. Hoje é através de nós. Hoje fomos nós que somos comissionados, amém, a levar esse evangelho, a levar essa mensagem. Que mensagem? Mensagem de salvação, levar cura para as pessoas, libertação, mostrar o preço que foi pago, amém, e que isso possa arder constantemente dentro dos nossos corações, irmão, porque é para isso que nós estamos aqui, senão não faz sentido. É a única forma que Deus pode tocar nas pessoas, Jesus pode tocar nas pessoas, é através da minha vida e da sua vida, hoje estabelecida assim. Não que Ele não possa, Ele pode tudo, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele estabeleceu nesse tempo, nessa dispensação, que é através dos homens. Amém? Amém? E eu estava meditando a respeito de um corpo de Cristo, né? Veio isso muito forte. Se na verdade, se nós estamos sendo o corpo de Cristo. Em que sentido? Se eu estou sendo a mão dele para pegar em alguém, para abraçar alguém, se eu estou deixando com que Jesus toque nas pessoas ou não, se eu sou o ombro de Cristo para que pessoas venham e eu possa consolar essa pessoa, ou Cristo através de minha vida, da sua vida, possa consolar essas pessoas, se eu estou sendo o ombro de Cristo, se eu estou sendo o olho de Cristo, para olhar para as pessoas com compaixão, com desejo de resgatar, com desejo de fazer algo por aquela pessoa, me identificando com aquelas pessoas, como é que nós estamos reagindo quando nós saímos nas ruas? Porque aqui existe um contexto, que a maioria já reconheceu Jesus como Senhor e está nessa condição hoje, de irmos atrás do perdido, amém? De buscar o perdido lá fora, de resgatar o perdido, amém? Então, que nós possamos meditar, através do corpo de Cristo que somos nós aqui na terra, o que nós estamos fazendo, e o que Jesus gostaria de fazer através da minha vida e da sua. O que é que Ele gostaria de fazer? E eu não estou deixando Ele fazer. Amém? Talvez seja eu, seja você, que estamos colocando Deus, Jesus, dentro de 4 paredes, limitando Jesus a 4 paredes, ou a uma religião, limitando Jesus à minha casa, ao meu ambiente, e não estou deixando com que Jesus vá até os hospitais. Aí você diz assim, mas eu estou orando. Eu posso dizer assim, mas eu oro, eu intercedo. Mas eu quero dizer para você que essa intercessão, de toda forma, ela vai levar para que o Senhor levante pessoas e vá até aquele local para alcançar alguém. Amém? Porque está estabelecido assim. Amém? O Espírito Santo hoje, na verdade, Ele está para nos auxiliar e não para fazer. Muitas vezes a gente ora, pede o Espírito Santo, vai lá no hospital, pede a Jesus, vai lá no presídio. Eu quero dizer para você, para alguns pode ser novidade, para outros não, mas Ele não vai se eu e você não for. Amém? Nós somos as pernas de Cristo, nós somos os braços dele, nós somos o corpo dele, e Ele é o cabeça. E quão difícil é você relutar contra algo, o corpo, a cabeça querendo fazer algo e o corpo querendo fazer outro. Não sei se o seu corpo é assim, o meu não é. Geralmente ele anda em conjunto. Amém? Ele quer ir para um lado, vai todo mundo junto. Imagina se a perna quer voltar, ia ser complicado. Então, assim, nós devemos verdadeiramente meditar nessas palavras
renovando a mente com essa palavra, entendendo o propósito para que nós estamos aqui ainda, para essa grande comissão. Nós fomos chamados para isso, para levar Cristo. Parece até muitas vezes que a gente está limitando Ele, dizendo assim, mas Deus não pode todas as coisas. Pode, como eu falei. Mas foi Ele que estabeleceu assim, meu irmão, que vai ser através do homem. E isso Ele não mudou, não vai mudar. Então nós não podemos prender Cristo. E isso causou um impacto em mim quando eu estava meditando sobre essas verdades. Rapaz, quanto tempo eu não tenho deixado Cristo, porque muitas vezes a gente diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo está vivendo em mim? E eu vou dizer comigo para você não receber condenação. E tudo que vai ser ministrado aqui, eu espero que você não receba como condenação. Amém. Possa ser que por um motivo ou outro eu não me expresse direito e você possa receber, vão estar me acusando de alguma coisa, não. Isso é para nos levantar desse sono. Amém. Amém. Que a igreja precisa despertar. Jesus está voltando. Eu já escutei muito isso, mas Jesus está voltando. Amém. Mais do que nunca Jesus está voltando. Então, que nós não possamos manter Ele preso nos lugares. Nós temos que ir aos hospitais, nós temos que ir nas favelas, nos lugares onde Ele tem desejo. Jesus andava por todos os lugares, meu irmão, e era movido por uma compaixão. E que nós possamos ser movidos por essa mesma compaixão. Por quê? Porque nós somos os representantes legais dele aqui na terra. E para ser embaixadores, como nós lemos, para ser embaixadores, um representante legal dele aqui, no mínimo, a gente tem que fazer tudo o que ele quer. Nós somos o representante dele. Eu não sei se você entende sobre o que é um representante, mas é a mesma pessoa praticamente. Você vai fazer o que ele faz, o que ele pediu para fazer, o que ele estabeleceu para fazer. E nós fomos chamados para isso. E eu estava pensando, já vindo para cá, eu digo, rapaz, como isso é extenso, como é grande, né? Nós podemos muitas vezes, e não receba como condenação, sermos os culpados que as pessoas idolatrem coisas, começam a idolatrar coisas, porque não damos oportunidade daquelas pessoas conhecer o verdadeiro Cristo. Nós não apresentamos Jesus para as pessoas. E por ter uma necessidade dentro das pessoas, de Deus, um vazio que tem dentro das pessoas, a primeira coisa que chega para ele, a primeira informação que ele acha que vai preencher, ele pega. E muitas vezes você diz, religião tal está crescendo, religião tal está crescendo, mas é porque existe uma necessidade do homem. Existe um desejo do homem. E por falta de informação, ele perece. Mas muitas vezes eu digo assim, Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu posso estar contribuindo para que isso aconteça. Para que um homem esteja idolatrando coisas por falta de opção, porque ele não conhece o verdadeiro caminho. Amém. Amém. E eu comecei a meditar, eu digo, rapaz, a gente tem que pedir perdão a Deus constantemente por conta dessa desobediência de não pregar o Evangelho, de não anunciar as boas novas. Nós fomos comissionados, recebemos um ministério poderoso, onde esse ministério, esse chamado, ele acompanha todas as ferramentas necessárias, o Senhor disponibiliza, para que nós venhamos pregar esse Evangelho com ousadia e com intrepidez. Ninguém pode dizer que está desabilitado. Nasceu de novo, está habilitado, existem ferramentas, porque a palavra diz que Ele mesmo, o próprio Deus, Ele se encarrega de testificar essa palavra. Amém. Amém? Você prega ela, você prega sobre cura, você ministra sobre cura, pode impor as mãos sobre os enfermos, ou até mesmo você ministrando sobre cura, as pessoas são curadas. Amém. Você prega sobre libertação em certa área, as pessoas são libertas naquela área. Então essa palavra, ela é ungida para o propósito que nós lançamos. Amém. Ou que ela foi designada. A palavra diz que ela não volta vazia. Amém. Como uma chuva que desce do céu, molha a terra, e o capim nasce, a erva nasce. Para esse fim que a chuva caiu, assim é a palavra. Para o fim que nós lançarmos, vai acontecer. Ela não voltará vazia. Então, precisamos, nesses últimos dias, despertar para aquilo que Deus tem nos chamado. A igreja do Senhor, ela não pode permanecer mais nesse estágio. Nós temos que avançar. Existe, eu sei, e nós podemos, eu indico a você, inclusive, ler esse livro. Esse livro é poderoso.
Amém? Esse livro é extraordinário. Depois de Conquistando Almas lá fora a respeito de evangelismo, esse livro aqui é poderoso. Existe um cuidado em você ler livros de evangelistas, porque o evangelista sempre vai estar chamando você de T.L. Osborne. Amém? O evangelista ele sempre vai estar chamando a igreja para fora. E a igreja verdadeiramente foi chamada para fora. Amém? Mas nós temos que ter um cuidado como corpo local de estarmos também juntos, compartilhando de dons que o Senhor estabeleceu aqui, nos fortalecendo, pegando, nos abastecendo e buscar pessoas lá fora, buscar o perdido. É necessário que nós demos chance para as pessoas que estão lá fora escutar esse evangelho pelo menos uma vez. Não é justo que nós ficamos aqui muitas vezes como ovelhas gordas, cheias, inchadas, sem querer dar o lugar para outra pessoa. Que no meu coração e no seu coração esteja disposto a dar esse lugar que você está sentado para outras pessoas que nunca escutaram o evangelho. Amém. Não que você venha se desviar, mas que eu estou dizendo que você ficar em pé de tantas pessoas novas que vão chegar nesse lugar. Aleluia. Porque vai sair uma grande comissão desse lugar, não só com a intenção de encher essa igreja, mas de preparar pessoas para ir para fora também. O propósito da igreja é esse. Amém? E eu creio que a igreja vai sair dessa zona de conforto desses últimos dias. O evangelho ele tem que ser pregado com ousadia e com intrepidez todos os dias. Uma vez por mês é pouco. Amém? Eu creio e sei que tem pessoas que pregam todos os dias com sua vida, prega no trabalho, na escola, na faculdade, mas precisamos ser intensos nisso. Precisamos mostrar uma identidade de cristão para as pessoas, que somos cristãos, que somos representantes legais de um reino onde as pessoas olham para nós e vê algo diferente. São pessoas aos olhos dele naturais, mas que existe algo diferente que ele vai procurar saber o que é. Essa pessoa não murmura, eu falo do presidente, eu falo do vereador, eu falo disso, falo desse crânio, esse cara não reclama, esse cara não faz aquilo, essa pessoa não faz aquilo. Existe uma alegria dentro dele que circunstância não muda, porque existe uma paz que excede todo entendimento. O entendimento que vem de fora, que não acrescenta, a gente já não afeta. Então é isso que a gente tem que ministrar para as pessoas. Vamos ser intensos em levar essa palavra. Existe um mundo perdido lá fora. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está querendo levar uma grande quantidade de pessoas, meu irmão. Mas a igreja tem que se levantar com ousadia nesses últimos dias. Existe ferramenta, existem habilidades. Não precisa você estar nos 5 dons ministeriais com chamado de evangelista. Porque o que eu acho interessante é que nos outros dons ministeriais, nem todos vão tocar. Mas no evangelismo, a unção do evangelista ou uma unção específica, ferramentas do evangelista, na verdade, vão estar disponíveis para quem vai para a rua. Amém? Pregar o evangelho. Por quê? A Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. No idem. A palavra diz que os sinais seguem. Se eu ficar parado, os sinais estão parados. Se eu sigo com o propósito de pregar essa palavra, os sinais estão me seguindo. Amém? E quando eu ministro essa palavra, meu irmão, rapaz, existe uma expectativa no céu. Existe uma grande expectativa. Quando a igreja se levanta, quando os cristãos se levantam e diz assim: hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou ganhar almas. Senhor, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou ganhar almas. O Espírito Santo de Deus, já estou aqui, só esperando para lhe ajudar. Vai fluir palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Coisas que muitas vezes nós estamos ajoelhados, nos esforçando para que isso aconteça. Quando você decide obedecer no ID, essas coisas fluem. Os dons fluem. Porque existe um reino celestial, todo trabalhando a nosso favor, para que isso aconteça. Porque lá em 1 Timóteo 2, ele fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, e o homem só pode ser salvo através da ministração da palavra, da pregação do evangelho, então eu creio, meu irmão, que quando o homem se levanta para pregar essa palavra, sinais, anjos, existe
um aparato, meu irmão, disponível. Para que existe uma grande comissão do nosso lado que muitas vezes os olhos naturais nós não conseguimos ver. Mas existe uma grande comissão do nosso lado para ganhar vidas, para ganhar almas para o Senhor. É o desejo do Pai. Você como filho deseja agradar o Pai? Deseja ver o Pai sorrindo, alegre? A Bíblia diz que o sábio ganha almas. Um homem sábio, ele ganha almas. Não é aquele que prega muito, não é aquele que ministra muito, mas é aquele que chega do lado, chega na rua, vê o perdido, tem compaixão pela vida dele, pega na mão dele, levanta e diz: ó, tá pago, foi pago, já tá pago, não precisa, você vai viver mais nessa condição. Amém. Meu irmão, vou dizer para você, pregar o evangelho não é teologia, não é você se equipar com teologia. Amém. É só se você se dispor aí, porque quem inspira é o próprio Espírito. Não tem como você se preparar, estudar, fazer um resumo, fazer algo para você ministrar para as pessoas na rua. Cada um tem uma necessidade. E Deus vai alcançar ele na necessidade dele. Aleluia. Amém? Você que nunca foi evangelizar, você que nunca foi para as ruas, o que você recebeu hoje, até hoje, já é o suficiente para você ganhar almas. Amém. Você pode estar evangelizando de lado de um pastor, de lado de um evangelista. Você não precisa ficar tímido, você não precisa ficar com vergonha, porque vai fluir dentro de você. Porque você olhar para uma pessoa com compaixão, isso já vai ser uma ministração para aquela pessoa. Você dizer para aquela pessoa que ele tem valor, que é o que eles não estão acostumados a ouvir mais, estão acostumados a ouvir que não tem jeito. Quando você chega para aquela pessoa e diz que ele tem valor, e isso abre uma porta para ministrar para a vida dele. O valor dele é tão alto que quem morreu por ele foi um Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, morreu por ele. E da forma que você vai mostrar isso para ele, vai fazer toda a diferença. E essa pessoa, ela vai ser impactada com esse tipo de amor. Um amor que ele nunca viu falar, um amor que ele nunca encontrou. E esse amor, quem carrega ele é eu e você. E foi derramado dentro de nós para que nós possamos derramar sobre eles, sobre a vida deles. Para que essas pessoas saiam no lamaçal do pecado. Eles precisam de uma chance. Na rua existe evangelistas, mestres, pastores. Existem homens e mulheres na rua, que existem nações esperando por eles. Amém. E vai ser eles que vão fazer. E muitas vezes, todo dia a gente passa por ele. E às vezes ele está na porta do nosso trabalho, da faculdade, pedindo esmola. E a gente passa a ter uma vida tão corrida, que muitas vezes a gente não para dar 2 minutos, 5 minutos. Quem éramos nós? Outrora. Nós temos que andar 24 horas movido por uma compaixão pelo perdido. Fora disso, nós estamos fora de um propósito. Meu irmão, não quero falar algo que você não possa ou possa compreender errado. Isso aqui é muito poderoso, meu irmão. Mas fora do chamado, para que nós fomos chamados, é cerimônia, é religiosidade, meu irmão. Então temos que ter cuidado. Ficamos dentro da igreja, você tem um chamado poderoso em Deus. Enquanto você não for para a rua, buscar pessoas, buscar vidas, vai ficar com picuinha dentro da igreja, uma igreja inchada, procurando defeito. Porque essas 4 paredes aqui é muito pequena. É muito pequeno para Jaboatão. É muito pequeno para Pernambuco. Essas paredes são muito pequenas, meu irmão. Amém? E quem precisa escutar essa palavra todo domingo, como nós estamos também debaixo de uma palavra, toda quinta-feira, todos os cultos, são um perdido mesmo. O perdido, ele necessita desse alimento também. Isso é um alimento para o espírito. Amém? Eu creio nesses últimos dias. Isso partindo de você, de dentro de você. Amém? Porque, como eu falei, não adianta a gente estar orando pelo meu vizinho quando eu posso dar uma palavra para ele. Quando eu posso falar para ele. Porque todo dia você vai chegar e falar a mesma coisa. Vai chegar a um ponto que, na verdade, você vai falar para o outro vizinho que aquele seu outro vizinho não presta. Mas nós fomos chamados para levar essa palavra para ele. Começa pelo vizinho, levando um bolo, levando um chocolate para ele. Aquele que hoje eu encontrei com uma pessoa
que ela é cristã e disse que o vizinho também era, mas que era uma guerra os dois. Nenhum se propôs a fazer o bem para o outro. E aí? E o testemunho lá nessa vizinhança? Se seja um condomínio, que seja casa, seja o que for, como é que está o testemunho? Se eles tinham que ministrar amor, se entre si não está existindo? Amém? Então vamos levar essa palavra, meu irmão, porque o Espírito Santo, ele não está hoje esperando um comando para que você mande o Espírito Santo, vá ali convencer aquele homem, vá ali convencer aquele homem. Não, é através da ministração da palavra, da pregação da palavra. Você prega a palavra é ungida, essa palavra é espírito e vida, ela penetra no coração do homem e dá condição do Espírito Santo convencer o homem. Fora da pregação da palavra, não vai. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e essa fé é suficiente para levantar o homem, essa fé é suficiente para curar o homem, para resgatar o homem, para tirar ele do lamaçal do pecado, seja lá onde ele estiver. Essa palavra que gera fé nos nossos corações, ela vai e resgata o homem da condição que ele está. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Esse ministério da reconciliação, ele é tão poderoso. Eu até ministrei ontem, falei algo na reunião que teve de evangelismo ontem aqui. Foi algo extraordinário, foi poderoso. A respeito desse chamado, ele é tão poderoso, meu irmão, que eu espero que você me compreenda. Mas os outros dons ministeriais não poderiam existir, e me entenda que eu vou explicar no final, se acalme. Não existiria se esse não existisse primeiro. Como um professor, amém. Hoje você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um doutor em qualquer área. Mas antes você teve que passar pelo professor do primário, que talvez hoje você não dê valor a ele. Esse chamado da reconciliação é quem vai buscar você, é quem vai me buscar, numa condição que não existia condição nenhuma aos olhos da sociedade. Vai lá, lhe resgata esse chamado da reconciliação, lhe coloca e lhe mostra o chamado que Deus tem para a sua vida, ministerial, porque o chamado ministerial nos 5 dons, ele é para edificação e crescimento da igreja. Ele traz edificação, traz crescimento, deixa a igreja sadia, amém? Mas antes, o da reconciliação, que é para todos, ele vai lá resgatar o pastor que está lá, embriagado, que tem um chamado pastoral que foi dado a ele no ventre da mãe dele. Vai buscar um evangelista, que não sabe nem o que está se prostituindo. Vai buscar um apóstolo, esse chamado, que muitas vezes que você diz assim, mas eu não tenho chamado nenhum, eu não descobri meu chamado. Eis aí hoje o seu chamado. Amém? Buscar o perdido, com todas as ferramentas do reino disponíveis. Nós somos dispenseiros de um reino. Tudo que o povo precisa está em nossas mãos. Nós temos acesso, na verdade, a buscar no reino. Amém? E entregar para essas pessoas. Então valorize esse chamado na sua vida, mantenha ele aceso. É através desse chamado que você vai descobrir outros. Amém? É os dons do Espírito vão se manifestar na nossa vida através desse chamado. Amém? Vamos buscar vidas, meu irmão. Amém? Eita glória. Glória a Deus. Você entendeu, né? Amém. Então tá bom demais. Eita glória. O ID está lá em... Você pode colocar lá, por favor, Marcos 16:15. Glória a Deus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide não é uma condição, é vai, vá, faça. Ide, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É ferramenta suficiente, irmão? Para ir.
Até veneno, se você beber sem saber. Não vai pedir veneno, dizer eu bebo veneno e não morro não, que você morre, viu? Se houver uma intenção mal no coração de alguém, e você pedir água, e alguém lhe der veneno, a Bíblia diz que não lhe causará mal algum. Precisa ter medo? Se existe demônio, coloca a mão. Vai-te embora. De que você precisa ter medo? A igreja está equipada. Amém? No ID. Pelo simples fato de obedecer. Não é mais fácil obedecer? Eu não quero nem ler sobre a desobediência, as consequências de uma desobediência. Mas na obediência, porque você lembra de Adão, né? Então não quero nem falar mais sobre desobediência. Mas sobre obediência, ide por todo mundo. Isso não é uma condição, meu irmão. O ide, ele é imperativo, nós temos que ir. E acabou. Então vamos ter cuidado para não desobedecer o Senhor. Amém? Isso não é condenação não, é um alerta mesmo, meu irmão. Amém? Porque nós fomos chamados de... E é tendencioso o homem. Muitas vezes a gente é bem enfático em obedecer na ceia. Nós ceamos, nós somos batizados. Como teve nesse último final de semana o batismo. O Senhor pediu para que fosse batizado e é bênção. Mas isso aí também é para obedecer, meu irmão. Amém? Isso aí não fica fora não. A gente não pode escolher na Bíblia o que a gente quer fazer. Amém? Porque a gente escolheu Ele, aceitou Ele como Senhor, como Salvador e como Senhor. Amém? E um servo não tem muita opção de estar escolhendo. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Que o relógio não quer nem saber, o relógio avança. Viu? Mas nós vamos avançar. Glória a Deus. Porque Jesus disse, ide. Vamos ver lá em Romanos 10, 13. Primeiro porque é o desejo de Deus que todo homem seja salvo, como eu já falei. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, ou as boas novas, as boas notícias, o evangelho, a mensagem do reino, a mensagem da cruz. Amém? Ou seja, pode voltar por 13. Porque Jesus disse ide? Porque é necessário que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que pregar essa palavra para que as pessoas sejam salvas. Ministrar essa palavra para que as pessoas sejam salvas. Bota no 14, por favor. Como eles vão invocar aquele em quem não creram? Ou em quem não sabem, como eu comecei falando aqui. Eles vão invocar quem, na verdade? Se eles nunca ouviram falar. Eles vão invocar no que eles creem. O que eles acham mais fácil, aquilo que foi ministrado para ele. Aquilo que foi ensinado para ele. Aquilo que ele encontrar primeiro. É o que ele vai crer, é o que ele vai invocar. E como crerão naquele que nada ouviram, nunca ouviram falar do Senhor, como ele vai crer no Senhor? E muitas vezes... E como ouvirão se não tiver quem pregue? Se a gente não pregar, como é que eles vão ouvir? E muitas vezes nós ainda vamos cobrar e falar das pessoas, não, porque esse cara é de tal religião. Puxa, esse cara, meu irmão, não olhar nem direito para esse cara está... Sim, pensa, mas quantas vezes eu me levantei e dei a oportunidade dele conhecer o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente depois não pode questionar, nem culpar ele de estar no caminho errado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, uma coisa tão séria, que eu anotei aqui lá em Provérbios 27, 20, ele fala que o inferno ele nunca se farta. Se nós começarmos a meditar nessas coisas, nós vamos começar a ser mais prudentes na questão de pregar o Evangelho. Se o inferno nunca se farta, quer dizer que ele cresce. É como uma pessoa que come e nunca está satisfeito, e o bucho vai crescendo. Se o inferno ele nunca se farta,
O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eu quero pegar a parte A. Isso quer dizer que o inferno ele cresce de acordo com a necessidade, meu irmão. Então nós temos que ter muito cuidado. Nesse momento que você e eu estamos escutando essa palavra, sendo ministrado por essa palavra, tem pessoas nesse momento indo para o inferno. Se você pensar nisso, existe testemunho de pessoas que chegaram a enlouquecer de tão aflitas que ficaram quando começaram a ler sobre isso mesmo, porque viram tantas verdades a respeito disso que começaram a ter compaixão e começaram a buscar muito isso e ficaram meio que apavorados, porque é real, meu irmão. Do jeito que nós cremos que o céu é verdadeiro, que o céu é real, o inferno é real, meu irmão. Amém? E não foi feito para o homem. Amém? O inferno, Deus não fez o inferno para o homem. O inferno não é para o homem não suporta o inferno. Você imagina o Deus, o Criador, você imagina você ter uma criação, ou ter um filho, e ver ele indo para um lugar que não tem volta, e que um lugar que você nunca desejou que ele fosse. Muitas vezes você tem um filho, ele vai para um bar, vai para uma festa, vai para um lugar, e você fica em casa angustiado, chorando, e sabe, muitas vezes você está em casa orando, e existe uma certeza que ele vai voltar, existe uma chance de você ministrar para ele. Para o inferno não tem volta não, meu irmão. No inferno não tem volta. Só quem voltou de lá foi Jesus. Então, quando nós olharmos para uma pessoa, alguém ministrou uma vez, eu vi em um livro, que ele, não sei se foi John Bevere, foi alguém que falou, que é como se fosse uma esteira rolante, meu irmão. A todo momento, caindo gente no abismo. A todo momento. A chance, meu irmão, minha, sua e dessas pessoas que estão aí fora, é enquanto está aqui nesse mundo. É a porta para a eternidade. Aí qual a eternidade, na verdade, nós vamos? Amém? Que nós não possamos ser negligentes nessa área, meu irmão. Meu irmão, eu digo isso a você com muito temor. Isso não diz respeito a um chamado evangelista não, meu irmão. De evangelista não. Eu digo a você que esse é o nosso chamado mesmo de ganhar vidas. Nós estamos aqui para isso. Não precisa você dizer assim, existe um grupo de evangelismo, existe um departamento de evangelismo, como bem o pastor falou esses dias. Não existe um departamento de evangelismo. A igreja ela não pode fazer um grupo de evangelismo, porque é para todos, meu irmão. Nós estaríamos dando opção de escolha se a gente fazer um grupo de evangelismo, se você pode me entender. Nós temos um grupo na questão de organização, mas nós não temos um grupo, um departamento com nome, com ficha de quem é desse departamento, serve nesse departamento. Nós não podemos fazer isso com a igreja. A igreja foi chamada para isso. Então a gente não pode criar um grupo, um departamento fechado, que onde 12, 15 pessoas trabalham no grupo de evangelismo e o outro trabalha na diaconia. Não, a diaconia trabalha no evangelismo. Departamento infantil, evangelismo. Missões, evangelismo. Centro de cura, evangelismo. Todos os departamentos da igreja. Amém? Que possamos ter essa consciência todos os dias, meu irmão. Aleluia. A Bíblia fala também que não existe desejo de Deus que na morte de um ímpio. Amém? Deus não tem alegria que nesse momento pessoas estejam lá fora morrendo, porque Ele sabe o destino dessa pessoa. A gente não sabe, não pode também julgar, nem dizer para onde aquela pessoa foi, mas Deus sabe, porque Ele não tem prazer. Biblicamente a gente sabe que o destino dele vai ser inferno. A gente não pode julgar a pessoa porque a gente não conhece aquela pessoa, mas Deus sabe todas as coisas, meu irmão. E muitas vezes quer te levantar para interceder, para ministrar para aquelas pessoas, e muitas vezes nós negligenciamos e não vamos, deixamos para depois, achando que dá tempo. Meu irmão, a gente tem que esperar Jesus hoje. Amém. Se a gente não esperar Jesus hoje, a gente vai deixando para depois. Porque o século, se nós estivermos muito atarefados, como eu bem comecei dizendo, muito atarefado, meu irmão, nas nossas próprias conquistas, nas nossas próprias escolhas, nas nossas próprias tarefas, todos os dias. Eu sei que todo mundo aqui tem o que fazer, e até porque Jesus também não chamou nenhum desocupado. Amém? A gente precisa remir o tempo, organizar as coisas e continuar servindo o Senhor e fazendo o que a gente deve fazer. Amém? A tempo é fora de tempo. A gente tem que servir o Senhor. Então, assim, uma fadiga, um sono, um cansaço, isso não pode me vencer, nem pode lhe vencer. Amém? É muito confortável aqui, mas existe igrejas nesse momento, meu irmão, que não tem nem parede.
Não tem banco para sentar, senta no chão, senta num pedacinho de pau, em qualquer coisa. Então, enquanto a igreja, os cristãos, estiverem na zona de conforto, estiverem, na verdade, defendendo seus próprios interesses, dizendo que está sem tempo para isso, está sem tempo para aquilo, está sem tempo para evangelizar, está sem tempo para ganhar vidas para o Senhor, está sem tempo para fazer um serviço para o Senhor. Enquanto isso, o Senhor ele não pode fazer nada pelas pessoas. Amém? Amém? E nós temos que levar Jesus para os hospitais, meu irmão. Nós temos que levar Jesus para as ruas. Jesus quer ir para as praias pregar o evangelho. Jesus quer ir para a favela, quer ir por morro, por metrô. Quem quer ir para o metrô? Evangelizar dentro de metrô? Eita glória, pense no sonho. 400 mil pessoas rodam por dia dentro do metrô, meu irmão. Imagina essa igreja todinha dentro do metrô, 2 em cada vagão. O dia todinho, um dia de sábado. Eita glória. Eu chego, fecho os olhos aqui e começo a ver. Eita. São muitas vidas, meu irmão. São muitas pessoas precisando dessa palavra. Numa agitação, num corre-corre, que precisa só de um abraço e um aperto de mão. Dizer você é importante. Não adianta correr tanto. Tem pessoas que já têm, estão correndo mais. Então nós não podemos nos afadigar nos nossos próprios desejos, meu irmão, buscando nossos próprios interesses e esquecendo o interesse do nosso Senhor. Nós somos os mensageiros do reino. Nós somos os carteiros. Nós somos aqueles que trazemos a verdadeira mensagem. Amém? Eu creio numa grande multidão, meu irmão, se convertendo no Senhor nesses últimos dias. Porque a vinda do Senhor está próxima, meu irmão. E o Senhor não está de brincadeira. O Senhor comissionou a igreja. Amém? Glória a Deus. Eita Deus bom. João 3,16, muitas vezes, eu acho que eu notei aqui, que veio agora à tarde, muitas vezes parece que perdeu a revelação, mas ele morreu pelo mundo, meu irmão. Ele morreu pelo perdido, amém? Para resgate do perdido. Ele deixou a parte mais fácil conosco, a parte mais fácil ele deixou conosco. E eu digo para você que hoje, a igreja hoje está na melhor fase, meu irmão. A igreja hoje está na melhor fase. Você sabe e tem noção quantas pessoas morreram para que esse evangelho nos alcançasse, que essa salvação, na verdade, nos alcançasse. Quantas pessoas deram a sua própria vida mesmo, vida mesmo a fio de espada. Pessoas que morreram literalmente, para que eu e você hoje desfrutasse. Foram homens que receberam revelação dessa palavra a respeito de pregar o evangelho. Hoje foi acrescentado, hoje nós temos revelação de chamar a existência carro, casa, moto, avião. Mas foram homens que, quando eles receberam aquela totalidade, aquela parte da revelação do evangelho de Cristo, eles correram para cima, eles foram evangelizar. Os homens eram tão ousados que Paulo, quando chegou no lugar, perguntou se os homens tinham sido batizados. Eles não sabiam nem que tipo de batismo era o Espírito Santo, meu irmão, mas já estavam na rua pregando. Já estavam na rua ganhando vida, meu irmão. Recebeu. Hoje foi acrescentado, e não é errado o que nós recebemos hoje. Mas a igreja, ela tem um perigo também de entrar na zona de conforto por conta disso. E querer vir para cultos ou querer participar de coisas onde só são coisas. Mas nós não fomos chamados só para coisas, nós fomos chamados para ganhar vida, meu irmão. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho e hoje carregar a Cristo, a glória de Cristo para as pessoas, impactar as pessoas. As pessoas veem Cristo em mim, veem Cristo em você. Ser impactado pelo poder dessa palavra. Essa palavra é ungida, meu irmão. Fale essa palavra onde você quer que passe, meu irmão. Não deixe um dia sequer sem falar dessa palavra, sem falar do amor de Deus. Não adianta dizer que não teve oportunidade. Todos os dias nós temos oportunidade. Eu não estou dizendo para você parar uma pessoa e dar um estudo de teologia à pessoa. Não, isso vai afastar pessoas. Mas chama as pessoas. Hoje minha esposa estava comigo no meu trabalho e chegou uma senhora lá e nós vimos a necessidade da mulher conversar, a carência das pessoas. São pessoas que moram, você que mora em edifício, você sabe, você muitas vezes desce em elevador, as pessoas nem te dão um bom dia. Baixa a cabeça, pega o celular aqui, ó, sobe e desce, não fala com você. Quando você entra, que você é diferente, que dá um bom dia, que o teu dia hoje seja abençoado. Por uma palavra que eu dei para a mulher hoje, a mulher disse assim: você é crente também? Eu disse amém. Assim, então assim, expresse mesmo, irmão, não tenha vergonha não. Expresse Cristo mesmo. Agente 007 no reino não existe não, meu irmão. Amém? A gente é Cristo mesmo. Se a gente resplandece a glória dele aqui na terra, meu irmão.
Fomos chamados com esse propósito. Amém? A Bíblia diz que se a gente se calar, até as pedras clamam. Mas as pedras não vai pregar não, meu irmão. Amém? Quem vai pregar somos nós. Amém? As pedras não foram chamadas para pregar não. Quem foi chamado para pregar fui eu e você. Amém? As pedras podem até se alegrar. Se eu quiser, ela se alegra, canta, dança. Para Deus não existe impossível. Amém? Teve pedra que deu água, outra tinha terra que mandava leite e mel. No reino de Deus, o sobrenatural não é impossível. Mas assim, mas que foi estabelecido para pregar o evangelho não foi jumenta, nem foi... Porque mais a jumenta falou, pode não, é eu e você que vai pregar esse evangelho. Amém? Com ousadia e com intrepidez. E o tempo passou, irmão, ó. Você foi abençoado? É ligeiro esse relógio. Mas eu creio que essa porção que foi liberada nessa noite, eu creio que da forma que eu fui abençoado, creio que você também foi impactado, foi abençoado. E que você não se limite a isso. Busque conhecimento a respeito de ganhar vidas. Busque conhecimento daquilo que Deus nos comissionou. Amém? Isso vai te fortalecer, vai colocar você dentro do propósito daquilo que Deus te chamou. Amém? E é para isso que nós estamos aqui. Você vai ver como você vai ficar feliz. A Bíblia diz que aqueles homens, rapidinho para a gente encerrar, eles voltaram possuídos de alegria. Depois que foram para uma missão que o Senhor enviou, eles voltaram possuídos de alegria. Eu até falei para o pessoal ontem, eu disse, rapaz, isso dá a entender que é remédio para depressão, pregar o evangelho. Tá triste? Vai pregar o evangelho para ver como tu volta. Rapaz, você entende o que é uma pessoa possuída? É não se conter, meu irmão. Ele não estava se contendo de tanta alegria. E Jesus ainda disse a ele que aquilo não era tudo. Oxe, e não. Então te prepara, meu irmão, para provar o melhor de Deus. Muitas vezes a gente está meio assim, mas é porque está precisando ganhar vida, meu irmão. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Rodrigo.